que alegria encontrar você aqui para começar mais uma semana falando da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Se inscreve no canal, dá aquela moral. Bom, hoje os jogadores voltam das férias, 10 dias de descanso, à exceção de 2, eu vou explicar por quê, mas todos eles se representam ao técnico Fernando Diniz. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre reforços, jogadores que a gente espera que venham para elevar o nível do elenco do Vasco. Alguns comentários do tipo, mas nem abriu a janela e você está cobrando. Gente, um planejamento bem feito para ter um resultado não pode esperar a janela, e o Vasco não está esperando a janela, para contratar. Só que também não pode esperar um tempo para buscar o que dá. Não pode. O Vasco não pode viver da migalha, da sobra. Mas há 3 reforços em casa. Por isso eu chamei de reforços caseiros na nossa thumb. Você viu aí 3 jogadores que eu espero que possam render. Vocês vão lembrar que no ano passado eu debati isso aqui no canal e muita gente comentava também de que esse ano o Vasco ganharia 4 reforços dentro de casa. Eu dizia Adson e Estrela, Paulinho e Jair. Os 2 últimos, Paulinho e Jair, tinham voltado na reta final, mas naquele período inicial e tal, tranquilo. Adson e Estrela fariam a pré-temporada e voltariam muito bem. Para minha surpresa, o Paulinho não voltou bem até agora, da grave lesão de joelho que ele teve. O Adson ficou mais tempo do que se esperava, foi voltar já no mês de março, aproximadamente 6 meses depois da cirurgia e 3 praticamente além do tempo que era previsto, porque ele se queixava de dores na canela, né, onde ele fez a cirurgia. E ainda, até agora, não voltou. Com controle de carga, tem jogo que vai para o jogo, tem jogo que não vai, tem jogo que não entra, mas tá muito aquém daquele Adson que a gente viu já jogar pelo Vasco da Gama. O Estrela vai completar agora, no fim desse mês, 1 ano do jogo em que ele teve a lesão no joelho, a dor que ele já vinha convivendo, é um problema congênito que o Vasco quis operar. E eu encontrei com um atleta no Rock in Rio em setembro, e ele me disse, não, há uma expectativa de eu voltar no final do ano, mas eu quero ver se eu volto só no início do ano, para dar mais um tempo e tal. Cara, só que já está 6 meses depois da pré-temporada para ele voltar. Acabou agravando o problema dele, mas é um jogador que eu conto, porque é talentoso. É um jogador cria do Vasco da Gama, com DNA do Vasco da Gama. E nessa agora intertemporada, que é esse período de treinamentos que o Diniz vai ter com o time, e serão 20 preciosos dias, o Fernando Diniz vai observar de perto o Estrela. Claro que vai ter uma carga diferenciada nessa volta. Provavelmente no primeiro jogo contra o Botafogo ele não estará no banco. Vai entrar, vai sair da relação normal, que é um controle para quem está voltando depois de uma inatividade de quase 1 ano. O mesmo se aplica ao David, que sofreu uma grave cirurgia também de joelho, mas está voltando. E as informações que eu tenho sobre o David é que ele está muito bem fisicamente. Aliás, o David e o Estrela ficaram fazendo trabalho no CT Moacir Barbosa. Durante esses 10 dias de férias, os 2 não tiveram férias. Trabalharam. Eu até achava que eles iriam fazer trabalho fora do Vasco, com a supervisão ou acompanhamento do DESP, mas não. A informação que eu tive é que eles iam realmente ao CT. Só que há alguns jogadores no elenco que não estão conseguindo entregar o que a gente espera e principalmente demorando muito a se recuperar. Do atual elenco, por exemplo, hoje o Maurício Lemos. Ele veio como um reforço para a zaga, um cara que era para ser o titular ao lado do João Vitor e fica muito fora. Primeiro, pela inatividade no Atlético Mineiro, ele teve que esticar a pré-temporada. Depois, sofreu uma fratura na costela e perdeu 12 jogos já no ano. É muita coisa. E não ganhou a vaga de titular. Eu falei de 2 reforços caseiros. Vou falar do terceiro, o Leandrinho. Foi emprestado ao Shabab, tinha a expectativa de por lá ficar. Há um interesse, inclusive, do clube na aquisição dele, só que o Vasco pediu que ele voltasse. O Fernando Diniz quer observar de perto, porque já recebeu ótimas informações
É um moleque com uma história de vida que a gente assim tem que aplaudir pela vitória que ele tem, né? Pelas derrotas que ele sofreu na vida, mas conseguiu vencer. É um moleque que tem que ser muito bem observado dentro e fora de campo. Dentro de campo tem muita força, explosão, chega bem no ataque, já fez um belo gol com a camisa do Vasco e é um garoto que, se o Vasco trabalhar, é para ter longevidade como lateral esquerdo. Talvez a volta dele se dê também porque o Piton é um ativo e a janela vai abrir agora. E o mercado vai observar. O Vasco não quer se desfazer do Ryan nessa janela, até atendendo um pedido do Diniz, que pediu que nenhum titular fosse negociado. Mas entre negociar o Ryan, que não tem um substituto agora e que pode render muito mais, e negociar o Piton, caso apareça uma proposta, o Piton é a bola da vez. O Riquelme vai ser observado também de perto pelo Diniz, que já pediu para ser reincorporado ao elenco, passa a ter 4 para a função. Obviamente que os 4 não vão ficar. Os 4 não vão ficar. Será que alguém vai jogar numa linha mais adiantada? O Riquelme vai para uma segunda linha? Ser um meia pelo lado esquerdo, ou quando precisar fazer uma dobra? Não sei. O Diniz terá 20 dias para identificar e conhecer agora totalmente o elenco do Vasco. Se nesse primeiro mês e meio, mais ou menos, de trabalho, o Diniz tem toda a desculpa, que é um argumento plausível, de não conhecer alguns atletas, ele agora vai conhecer bem de perto o Esforça, o Garré, melhor o Lloyd Augusto, e vai observar com a volta o Leandrinho, o Estrela, o David, jogadores que ele vai passar a conviver e vai passar a conhecer, a entender as características. E eu espero que na volta do Campeonato Brasileiro, porque aí, meus amigos, vai ser maratona, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana, é quarta, domingo. E eu torço muito e espero de coração que tenhamos um calendário apertado. Eu não quero negócio de jogar só domingo, 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 não. Eu quero estar nas competições, avançando, passando para as quartas da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana, depois avançando para as quartas, para a semi. O Vasco tem que brigar lá em cima. Porque de coração, torcedor, e eu tenho certeza que é o mesmo sentimento que você também vai dividir comigo. Estar acompanhando a Copa do Mundo de Clubes é frustrante. Porque quem é da minha geração, 40 a mais, se acostumou a ter um Vasco gigante. Um Vasco brigando pelos títulos. Não esse Vasco dos últimos 25 anos. Esse Vasco do século XXI é muito distante daquele que nós nos acostumamos. Óbvio que tivemos algumas exceções, alguns anos interessantes. 2010, 2011 em especial, 2012... Mas e o que mais? 15 e 16, o campeonato estadual. E o que mais? 2003, estadual. E o que mais? É pouco. Para a história do Vasco, essas são migalhas. E nós não podemos nos contentar assim. Fala galera vascaína, tudo bem com vocês? Rapaziada, olha só, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. E a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Vascão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!